Alô? Alô? Quem fala? É o Sérgio? Como é o nome? Sérgio. Sérgio, fala de onde? Vila Prudente, pastor. Sérgio Vila Prudente, bem-vindo, Sérgio. Tá frio aí, meu irmão? Um pouquinho. Legal. Era aquele Sérgio, eu esqueci o nome de Jeová, não sei se o senhor lembra. Lembro sim, tudo bem. Vamos lá, manda aí. Bom, é uma pergunta, irmão César, aqui referente ao nosso trabalho, referente a 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, onde fala que a mulher pode ensinar na igreja, porque nós queríamos saber se a mulher pode ensinar na igreja, é uma pergunta. E a outra segunda, se eu puder, pastor, é que eu já vi alguns pastores falar sobre oração contrária. Eu queria perguntar se para o senhor falar sobre isso. Tá certo, obrigado. Deus abençoe, Sérgio. Um grande abraço. Tá, eu também. A paz. Vamos lá. Quem vai? Mulher na igreja falando, ensinando. E aí, pode ir, Arnaldo? Então, o texto diz que não. Agora a gente tem que fazer algumas análises, né? Então, as mulheres, elas, por exemplo, pegando um paralelo, as moças podem profetizar na igreja? Podem. Bom, profetizar é necessariamente um ensino? Não precisa ser, mas pode ser um ensino dentro da comunidade. Então, essa questão, não obstante eu tenha que dizer que as escrituras parecem no Novo Testamento não serem muito simpáticos com a questão feminina dentro da pregação, eu quero dizer, mas as outras atividades estariam abertas. Agora, pelo ponto de vista local, vamos dizer assim, há aqueles que fazem uma análise que dizem que são pontuações para determinadas comunidades, se eu for entender o texto desta forma, então eu diria que em algumas comunidades, como em algum caso que aparece, que as mulheres ficam caladas e tal, pode ser entendido como uma coisa local e não uma regra, vamos dizer, que atingisse todas as comunidades. Mas isso tem controvérsias. O que eu acho interessante nesse texto, doutor Helder, é que exatamente o argumento de Paulo, né, o porquê disso, né, no verso seguinte ele diz, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ou seja, ele parece não discutir aqui como se faz como parece em Corinto, né, sobre a questão do uso do véu, é uma questão mais local, mas aqui, que é uma epístola pastoral e tinha a finalidade de trabalhar as igrejas numa totalidade, não só numa localidade, né, mas de uma forma mais completa, e ele vai lá no início, como instrumento de argumentação sobre essa questão, né? Então, por isso que você não vê, pelo menos, se o pessoal tiver alguma informação histórica, né, que dê para manter aí, manda aí alguma mensagem aí, César, que é sobre a questão do presbitério que não fosse exclusivamente masculino no primeiro e no segundo século. Eu não me lembro, sinceramente, de nada, de nenhuma comunidade cristã, nem na Síria. Com uma presbítera, né? Exato. Porque os cargos que a gente vê na igreja, né? O presbitério, por exemplo, que é o cargo para pastor, ele foi extraído da sinagoga. A ideia do ancião da sinagoga. Né? Já cargos como diácono, que é o garçom, né? Já é um termo que está dentro da cultura greco-romana. O bispo, né? O episcopos, né? Episcopos também é um termo da militar greco-romano, né? Dos gregos e absorvido pelos romanos. Ou seja, ele vai usar essas palavras e vai dar um tom ali eclesiástico, né? Para esses cargos. Mas não existe, não aparece ao mesmo tempo que profetiza, né? Aparecia como apareceu no Antigo Testamento também. Então, é verdade. Agora, o apóstolo Paulo fala que as mulheres mais velhas, por exemplo, elas precisavam ensinar as mais jovens. Né? Então, como ela não pode ensinar, mas o mesmo apóstolo Paulo pede para ensinar.
Entendeu? Porque então, nessa pastoral parece que não, porque aqui ele está pastoral. Então, doutrinariamente falando, né? Mas em outras coisas a mulher pode ensinar. Parece que não apenas pode, mas deve, né? Porque é uma fala do próprio apóstolo Paulo. Então a gente tem que analisar com calma o que o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. Então, por exemplo, isso da mulher não estar calada, por exemplo, na igreja. Você tem, por exemplo, o problema de Coríntios 11. Onde ele fala que a mulher na igreja, o assunto lá, tudo bem, o assunto lá é o véu, mas para que tem que usar o véu? Para orar e para profetizar. Como é que você vai estar calado na igreja se você pode profetizar? E também eu acho que a transição entre sinagoga e eclesia deve, certamente, a gente observa uma tensão. Isso aí é uma tensão comum que há, né? Então a gente sabe, por exemplo, que nas sinagogas, o comportamento das pessoas entre elas, não é a mesma coisa do que depois que a eclesia acabou se formando, vamos dizer assim, né? Então, a sinagoga até hoje, você vai lá, os caras estão fazendo negócio, estão falando de casamento, estão falando de um monte de coisa ali que, em geral, nas igrejas tradicionais, vamos dizer assim, não estou falando das igrejas mais modernas, mas até então, você não entrava numa igreja, por exemplo, e ficava olhando o irmão e falar, depois que acabar o culto, eu preciso fechar um negócio ali com o irmão. Eu não vejo esse tipo de comportamento e acerto de purificações e circuncisão. Então, quer dizer, o relacionamento sinagogal era diferente da eclesia. Então, houve aí uma tensão e eu acho que eles estão tentando resolver essas questões aí. Olha, nós temos vivido sob ataques teológicos, doutrinários, como nunca antes. Pequenas heresias que entram e vão minando igrejas inteiras. Agora mesmo, eu respondi uma pergunta sobre uma igreja que está flertando com o judaísmo e questionando a divindade de Jesus, lá de Roraima. Isso me fez lembrar uma vez, Fabiano, que eu fui falar numa igreja no Pará. Bom, eu não ia falar, falei já, o Pará não vou falar igreja. Uma igreja importante, igreja de grife, igreja de nome, igreja de centenas de filiais. A sede da igreja, na sede. Fui lá falar um ano, falei lá, tal, não sei o quê, é muito longe, mas deu certo, foi uma benção. Aí, no outro ano que eu parei, me buscaram no aeroporto, na volta do aeroporto, falaram assim, pastor, o senhor fala hebraico? Falei, hebraico moderno eu arranhei um pouco, né? Como eu não falo nada em inglês, eu me viro mais em hebraico e tal, quando eu tô em Israel. Mas por quê? Falei, não, porque tem um irmão aqui, ele é judeu. Falei, que bom, mas ele mora aqui, se é irmão não é judeu, se é judeu não é irmão. Ainda brinquei com ele, né? Falei, não, mas ele é judeu convertido. Falei, se ele é judeu convertido, então ele é crente, então ele é evangélico, ele é cristão. Tal, então ele tá aqui na igreja com a gente, não sei o quê. Vamos passar na casa dele pro senhor conversar com ele em hebraico? Tá bom, vamos lá. Aí, cheguei lá, eu não sei, o hebraico moderno não é minha área, né? Mas eu me viro, né? Compro, como, faço tudo lá em hebraico moderno, né? Cheguei lá, conversei com ele um pouco, mas ele não sabia. Ele sabia algumas palavras, tal, mas aí é uma questão até de, sei lá, eu não vou ficar falando, né? Irmão, isso aí que ele falou tá errado, então, enfim. Respeito. Tá bom. Saímos dali e fomos para a igreja. Fomos para o hotel, que no meio do caminho faltavam ainda 2 horas. Nessas 2 horas, o irmão falou assim, olha, esse irmão, ele é uma benção, o pastor gostou muito dele, ele tá dando estudo bíblico na igreja, e o pastor, tudo que ele fala, não sei o que, tal. Era o genro do pastor. O genro do pastor que estava me falando. E o genro era vice-presidente da igreja. Igreja com 100 e poucas congregações. Meu Deus. Eu falei assim pra ele, mas o que ele crê? Ele crê assim. Resultado. É isso que tá acontecendo na igreja aqui, do Rondônia, Roraima, sei lá. Era o que tava... Roraima, desculpa. Era o que tava acontecendo lá. Puxa. Não, porque inclusive vamos ter a primeira festa de tabernáculo, de não sei o quê, porque ele tá ensinando a gente como que é, porque tem que tirar o fermento das casas de todo mundo, que não sei o que lá, tal. E eu fiquei olhando, falei, meu Deus, o que esses caras me convidaram para vir aqui falar num evento desse com o cara do lado e o judeu lá de Kipá na igreja. Aí eu falei, a primeira noite,
Na segunda noite, eu entendi que foi Deus que me mandou ali. Falei, não, aqui precisava de um apologista. Chamei o pastor, falei, pastor, eu não sou daqui, eu só sou convidado, vocês pagaram minha passagem, vão me dar o valor aqui do ingresso aqui, sei lá do que é, nem lembro o que era do curso que eu tava dando. Só que é o seguinte, eu não tô aqui de graça não, pastor. Eu não... Com pena que vocês nunca mais me convidem. Nunca mais me convidem. Mas eu não tenho nada contra a pessoa. Pode ser a pessoa maravilhosa, parece que é mesmo e tal. Mas doutrinariamente essa igreja vai se perder. Mas sei lá, até... Ó, vou falar uma coisa pra você que eu nunca nem vi no judaísmo, tá? No judaísmo. Não sei se você conhece mais do que eu de cultura judaica. Muito mais. Ele fazia um trabalho, esse judeu, um trabalho com as pessoas lá, de libertação, de não sei o que lá, que a pessoa tinha que ficar em jejum não sei quantos dias, depois tinha que tomar um banho. Sério? Ritual, lá na casa desse judeu. Então era o casal, o João e a Maria. Sim. Aí se separam sexualmente, não sei, 21 dias, eu acho, alguma coisa assim. E depois pagam uma oferta alta, lógico, né? Sim, Pagam sim. uma oferta alta, que o golpe tá aí, cai quem quer. E depois tinha que tomar um banho lá com não sei o quê, com essências de não sei o que lá. Desconheço. Quando ele falou isso pra mim, eu falei, isso aí já é misticismo, misturado com judaísmo, misturado com safadismo, porque, entendeu? Aí eu chamei o pastor, eu falei, pastor, eu tô aqui pra falar no evento, tem nada a ver com o assunto, tal, não sei o que lá, mas o senhor vai perder a sua igreja. Puxa. Ele falou, como perder? O senhor vai perder a sua igreja, porque isso aqui é o fim, isso aqui não é cristianismo. Isso que ele tá fazendo, isso aí não é cristianismo. Tem nada a ver. Eu não tô nem discutindo. Sabe, aqueles pormenores, se é pré ou pós. Dicotomista. Não, esquece aí. Isso aqui é o cerne. Verdade. Beleza. Deixei o recado, falei com o pastor, fui embora. Um ano depois, um irmão me ligou. Eles tinham perdido da sede 80 famílias. 80 famílias da igreja saíram. Porque começou aí, pede dinheiro, não sei quem. Os escândalos e tal. Então, nós precisamos de apologistas, tá certo? Homens e mulheres que amam a Deus acima de tudo, tá? E que queiram ser vozes de Deus para essa geração. Na FTB, nós temos um curso chamado Defesa da Fé. Tá aqui. Esse curso aqui é o curso de apologética mais completo que eu conheço no Brasil hoje. Se tiver dúvida, é só perguntar. Quando você tiver algum curso de apologética, pergunta quantas disciplinas tem. Esse aqui tem 70, tá? Quem é que sabe aonde Deus vai te levar com o conhecimento que você vai alcançar. Então vem comigo, vamos trabalhar junto. 97511-3385, Faculdade Bethesda, moldando vocacionados.